não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! E toda ela é baseada na ideia de uma escalada, isso é, de uma aproximação progressiva. Quer dizer, a igreja passa a ter como ponto culminante uma abóbada. Antes não havia técnica para construir abóbada, os caras inventaram um jeito. Então você já não tem mais aquele sistema de arcos, né? A igreja agora é constituída por arcos, que um arco sustenta outro arco, sustenta outro arco, sustenta outro arco, e vai tudo se fechando numa nave relativamente estreita e comprida, né? Então, como eles inventaram a técnica das cúpulas, então tudo em volta na igreja é como se fosse uma gradativa aproximação até o indivíduo chegar no centro da cúpula, que já representa então o universo divino. Então, essas igrejas não são, vamos dizer, estreitas e verticais, como as igrejas góticas, mas, por assim dizer, elas se espalham pelo espaço em torno, né, demarcando, então, por assim dizer, a posição imperial da igreja no centro da cidade, né, e no centro da civilização. Também aí aparecem várias outras técnicas que ajudam a sustentar essa concepção. Uma delas é o novo uso da perspectiva. A perspectiva, na Idade Média você não tem a perspectiva tal como nós a conhecemos, mas tem uma perspectiva vertical, onde as coisas mais próximas são retratadas num primeiro plano, mais longínqua em cima, e assim, quer dizer, como se fosse uma escada. Quer dizer, a distância horizontal é rebatida como em geometria projetiva, né? O horizontal é rebatido para o vertical. Quando Giotto descobre a perspectiva com a ideia do ponto de fuga, ou seja, permite que o desenho imite a estrutura real do olhar humano. Quer dizer, você passa de uma perspectiva puramente intelectual para uma perspectiva mais natural, mais visual. Então, evidentemente, a técnica da perspectiva se espalha, né, por toda a pintura europeia muito rapidamente. Porém, a perspectiva é usada apenas para estruturar o espaço e não os elementos do desenho. Quem inventa isso é Rafael Sanzio. Rafael Sanzio faz com que a perspectiva comece a coincidir com a hierarquia de importância dos elementos desenhados. Então, isso quer dizer, ele coloca o ponto culminante do desenho no ponto de fuga. E o resto vai se distribuindo em círculos concêntricos, né? Do centro para a periferia, correspondendo do topo para a superfície, o chão, do céu para a terra. Exatamente como na estrutura das novas catedrais. Então, esta concepção de círculos concêntricos, onde a estrutura do universo, né, é disposta em sentido oposto à estrutura da escalada espiritual humana. Ecoando mais ou menos aquele negócio do Aristóteles, que a ordem da construção é inversa à ordem da percepção. Ou seja, a construção do mundo, evidentemente, começa com Deus, com Fiat Lux, etc., e vai se espalhando em círculos concêntricos. E a nossa escalada vai no sentido contrário. Nós partimos do universo sensível e vamos caminhando até chegar naquele centro que é também o topo. Tá certo?
Bom, é evidente que no instante em que Rafael começa a utilizar isto na pintura, um mundo inteiro de novas percepções se torna possível. Quer dizer que a hierarquia do universo se torna, por assim dizer, translúcida. E isso quer dizer que nas representações antigas, podemos dizer que a hierarquia da realidade era aludida, mas não mostrada. Era aludida como se fosse literariamente. Então, que você tinha somente uma estrutura vertical, isso onde o mais importante estava em cima, o menos importante estava embaixo. É claro que isto era, por assim dizer, uma representação unilateral das coisas. Nada tinha a ver com a estrutura do mundo visual tal como você o percebe. Ou seja, a estrutura da realidade era um elemento intelectual que era, por assim dizer, acrescentado e superposto ao mundo visual. Agora, com o Rafael, não. A estrutura aparece na própria visualidade. Então, a impressão, vamos dizer, de maravilhamento que as pessoas têm diante disso é um negócio assombroso e marca muito a época. Também deu o caráter luxuoso e monumental das construções também impressiona muito. Agora, ao mesmo tempo em que está acontecendo isso, você tem um terceiro processo que não tem nada a ver com eles, que é a Reforma Protestante. Ora, a Reforma apareceu sem que ninguém quisesse que ela aparecesse. Quando Lutero coloca as suas famosas 90 e poucas teses na porta da igreja de Wittenberg, ele quer tudo, menos fundar uma nova igreja. Essa ideia não tinha passado pela cabeça dele de maneira alguma. E você vê que nessas teses se misturam desde acusações de fato, por exemplo, com relação à corrupção, que era uma coisa universalmente reconhecida na época, até argumentos teológicos altamente duvidosos, como aquele que eu mencionei ontem, contra a doutrina da transubstanciação e da presença real do Cristo, baseado na impossibilidade de medi-las objetivamente. E o que também se observa aí é a total incapacidade que as autoridades revelaram de lidar com o assunto. Ninguém entendeu exatamente o que estava acontecendo. Hoje a gente sabe que se não tivesse nem ligado para Lutero, não teria acontecido absolutamente nada. A coisa teria se esgotado num movimento local. Mas, quando chamam Lutero a Roma para interrogá-lo, tá certo? Então, cria-se ali uma celeuma que acabou resultando no que hoje nós chamamos de reforma. Isto nos indica o seguinte, que, na época, o elemento doutrinal era considerado o único importante. E tudo que interessava era saber se o indivíduo estava com a doutrina certa ou errada. Claro que essa discussão existe. Por exemplo, você vê nas objeções e respostas, né, do livro de Meditação Metafísica, as pessoas estão discutindo se as coisas são como Descartes diz que são, tá certo? Ou se não são. Quer dizer, a discussão parte direto para o conteúdo doutrinal, sem levar em conta a questão das motivações psicológicas, que são aquelas que hoje nós entendemos que dão o verdadeiro sentido dos textos. Quer dizer, se você lê um texto e você puxa dele um determinado conteúdo doutrinal, esse conteúdo doutrinal não é o sentido inteiro do texto. Ele é apenas, por assim dizer, a sua armadura conceptual. Mas o conteúdo substantivo mesmo pode estar dado em andares mais baixos. Né?
Então, a ânsia de chegar a uma definição doutrinal, às vezes transforma em doutrina o que não é doutrina. Quer dizer, o que são simples afirmações empíricas e, portanto, relativas. Eu acho que uma das causas disso foi exatamente o predomínio do neoplatonismo na época, que tende a ver tudo diretamente como de subspécie eternitatis, sem levar em conta toda a mediação histórica humana das coisas. E também não se pode esquecer que, justamente nesta época em que a igreja estava ficando muito rica, era a época em que se consolidou a autoridade dos papas. Se você comparar com com as épocas anteriores, você vê que durante toda a Antiguidade e Idade Média, os papas tinham um poder muitíssimo limitado. Imagine se você, de Roma, você mandasse, né, um padre para, sei lá, o interior da Alemanha. Cada vez que você precisasse se comunicar com ele, a mensagem levava meses para chegar lá. E quando a mensagem chegava, às vezes a situação já era outra. Então, quer dizer, a eficácia de um comando central era muito relativa. Vamos dizer, a partir do século XVI, então, o sistema de transporte melhora formidavelmente, as estradas melhoram, né, o policiamento das estradas começa a melhorar, porque sempre que o sujeito ia viajar, era muito inseguro que ele chegasse ao seu ponto de destino. Né? Podia ser assaltado e morto no caminho, isso acontecia com uma frequência extraordinária. Se vocês lerem o livro do Jan Huizinga, O Outono da Idade Média, vocês verão que uma viagem, na época, era um acontecimento que às vezes parava uma cidade inteira, porque o sujeito ia viajar, então você rezava a missa, né? A cidade inteira se reunia para despedir do cara, então, porque não sabia se ia voltar. Então, à medida que o sistema de transporte vai melhorando, e que as estradas vão melhorando, então a possibilidade de um comando central vai se tornando cada vez, né, mais viável. E isso aconteceu não só nos reinos, como também na igreja. Isso quer dizer que a tendência, vamos dizer, de policiar, vamos dizer, o clero inteiro e reduzir todos a uma obediência a um certo núcleo de dogmas, sai muito fortalecida nessa época. Então você vê que, quando você vê ali as duas grandes coleções de obras da igreja, a patrística grega e latina, está cheio de obras de hereges. Muitos beatos e até santos caíram em heresias. Né? Nem por isso deixaram de ser santos. Bastava o sujeito se corrigir e depois estava tudo certo. Né? Ou seja, você não tinha esse sistema de fiscalização tão centralizado e tão drástico como aparece na modernidade. Tanto que aquilo que nós chamamos da Inquisição, que hoje se chama Congregação para a Doutrina da Fé, ela é um fenômeno da modernidade, não da Idade Média. A Inquisição espanhola, que foi, vamos dizer, a mais autoritária, talvez a mais violenta, foi fundada em 1428. Quer dizer, o que isso tem de Idade Média? Não tem absolutamente nada. Já está em plena eclosão do humanismo. Né? E esta tendência vai se consolidar, então, no Concílio de Trento. Quer dizer, o Concílio de Trento que cria, então, vamos dizer, a fórmula dogmática uniforme, já em reação à reforma. Então, quando nós vemos a coisa hoje, dá a impressão de que foi um confronto de doutrinas. Eu digo, mas será que foi realmente isto? Se nós investigamos a vida de Lutero, tal como aparece na grande obra da Heinrich de Niffler, escreveu uma biografia de Lutero em 4 volumes, você vê que Lutero não tinha doutrina nenhuma no começo. Né? Ele foi formando os rudimentos de uma doutrina na medida em que surgiu o debate.
Isso quer dizer que se não existisse debate, ele teria ficado, vamos dizer, com uma doutrina incipiente, com uma proto-doutrina, tá certo? E não existiria o que nós chamamos hoje de protestantismo. A própria reforma, por sua vez, também acaba seguindo a tendência geral da época e se transformando numa espécie de governo centralizador. Isso acontece na Suíça com João Calvino. Calvino inventa o sistema totalitário, tal como nós o conhecemos. O que é o sistema totalitário? É um governo que controla toda a vida da sociedade, incluindo a vida particular das pessoas. Quer dizer, Calvino tinha uma rede de espiões que iam contar para a polícia o que as pessoas estavam conversando ou fazendo dentro de casa. E isso era considerado, na cabeça dele, uma coisa ótima, porque ele estava santificando, né, a humanidade. Veja, quem na época se lembraria de pensar que todas essas técnicas de controle se voltariam contra a Igreja em prazo muito breve, como já se voltaram no século XVIII? Né? Parece que ninguém juntou uma coisa com a outra e ninguém fez a pergunta: em que medida, né, um governo altamente centralizador e um Estado policial pode servir à causa de nosso Senhor Jesus Cristo? Curiosamente, ninguém fez a pergunta. Todo mundo achou que era apenas uma questão de combater doutrina com outra doutrina e, vamos dizer, com a fiscalização policial. Então, por incrível que pareça, quem percebeu esta possibilidade foi Maquiavel. Maquiavel, nos comentários da década de Tito Livio, ele cria a concepção de um Estado totalitário, que ele chama Terceira Roma. Né? E essa Terceira Roma já não é cristã, no entender dele. É um Estado que puxa, vamos dizer, suga o prestígio do cristianismo para fazê-lo servir ao propósito do próprio Estado. Não podemos negar que Maquiavel, sob esse aspecto, foi profético, talvez. Mas não profético no sentido estrito, porque os seus sucessores se inspiraram nele. Quer dizer, foi uma profecia autorrealizável, por assim dizer. Quer dizer, os livros de Maquiavel, as concepções de Maquiavel se espalharam por toda a Europa, fizeram um sucesso miserável e todo mundo começou a querer fazer exatamente aquilo. Agora, veja que estudo interessante. Se você pegar o governo de João Calvino na Suíça e as obras de Maquiavel, você vê que é quase a mesma coisa, só com um pretexto doutrinal diferente. Quer dizer, o conteúdo doutrinal é diferente, mas os procedimentos eram os mesmos. Ora, muito mais tarde, né, se perceberia, Hegel e Karl Marx perceberiam, que uma corrente política, ela importa e ela age historicamente, menos por aquilo que ela propõe, pelos seus objetivos declarados, do que por aquilo que ela destrói, né, por aquilo que ela oprime, nega e destrói. Esse, aliás, é o motivo pelo qual Karl Marx não chegou a escrever 20 linhas sobre como seria o socialismo. Quer dizer, ele passa a vida inteira organizando um movimento socialista, mas ele não diz como será o socialismo. E por que ele não diz? Porque ele diz que a substância positiva do socialismo sairá naturalmente das lutas pela destruição do capitalismo. Então, a destruição, o negativismo tem uma espécie de prioridade causal. Quer dizer, você determinar valores positivos não significa nada, porque os seus valores positivos, se eles não são realizados, é porque há obstáculos. Não é isso? Então, a remoção dos obstáculos é praticamente a única tarefa a ser cumprida. Se o socialismo, a realização do socialismo corresponde de fato ao curso natural da história, então basta remover os obstáculos e o socialismo virá. Tá certo? Então, Hegel, antes disso, já havia insistido neste ponto, o que ele chamava o trabalho do negativo.
Porém, no século XVI e XVII, ninguém tinha ideia disto. Quer dizer, parecia que a doutrina que o sujeito defendia, o conteúdo positivo da doutrina, era tudo. E o mecanismo real da história era muito pouco conhecido. E nós também não podemos negar que Maquiavel, apesar da inumerável quantidade dos seus erros de análise, ele tem alguma intuição disto. Não que ele diga, que ele declare isto, mas a insistência que ele coloca, vamos dizer, no aspecto destrutivo da atividade, mostra que algo ele tinha entendido disto, que mais tarde se tornará tão claro para Hegel e Karl Marx. Porém, você veja, decorrido tanto tempo desses acontecimentos do início da modernidade, né, decorrido quase 200 anos de Hegel e pelo menos um século e meio das obras de Karl Marx, até hoje é difícil você encontrar, vamos dizer, nos debates públicos, na política, na universidade, alguém que tenha consciência disto, de que, para saber para onde o movimento está indo e a que corrente histórico-política o indivíduo está servindo, nós não temos que perguntar o que ele está pregando ou o que ele deseja realizar, mas contra quem ele está lutando. Este é sempre o essencial. Então, por exemplo, quando a gente diz que um sujeito é comunista, né, as pessoas dizem, não, mas ninguém mais acredita em socialismo, etc. Muito bem, contra quem ele está lutando? Né? Se ele está lutando contra o capitalismo, então, evidentemente, ele está dentro da corrente comunista, ainda que ele não aprove nada do comunismo, não precisa aprovar. Basta ele ser mais anticapitalista do que anticomunista e o efeito das suas ações é óbvio. E o movimento comunista sempre soube disto e por isso mesmo jamais exigiu dos seus colaboradores, né, a adesão a um corpo de princípios. A adesão a um corpo de princípios era só para um núcleo de militantes, mas o pessoal em volta, os simpatizantes, companheiros de viagem, a gente não precisa acreditar em nada. Né? Basta ele se opor aos nossos inimigos. Então, hoje nós sabemos fazer, ou nós sabemos, algumas pessoas sabem, a maioria ainda não sabe. Então, justamente por isso, quando nós investigamos a história da modernidade e vemos contra que eles estavam lutando, e analisamos todas as correntes de ideias e de ações políticas à luz deste princípio, você vê que todos, independentemente da sua crença particular, estavam lutando pela centralização do poder, pela destruição dos inimigos do poder, né? Por assim dizer, pela destruição do caos e a implantação da ordem centralizada, né? Tanto que, quando aparece depois o livro de Thomas Hobbes, o Leviatã, né, que descreve a sociedade humana como se fosse um caos, a luta de todos contra todos, e sugere como remédio para isso a instauração de um poder tirânico que controla tudo, pareceu que ele estava dizendo uma coisa muito natural. E ninguém se lembrou de dizer, olha, todos aqui estamos lutando contra o caos. Quer dizer, os calvinistas estão lutando contra o caos, a Igreja Católica está lutando contra o caos, os governos centrais das nações estão lutando contra o caos. E, em suma, na medida que todos lutam contra o caos, eles estão implantando o quê? A ordem. Então, isso quer dizer que a implantação da ordem central é uma das características distintivas e uniformes da modernidade, praticamente sem oposição. Então, se das várias, no meio daquela confusão de fenômenos, nós queremos encontrar alguma linha que seja unívoca e sem contestação, é esta. Claro que existem conflitos entre as várias propostas de ordem, hein? Mas todas querem uma ordem.
a ideia de que a confusão medieval fosse preferível não passou pela cabeça de ninguém. Olha, era melhor quando não tinha tanta ordem. Era melhor quando cada cidade tinha as suas leis diferentes, cada bairro tinha as suas leis diferentes, tinha as suas unidades de medida diferentes, sua própria moeda. Tá certo? E estava melhor quando ninguém estava entendendo nada. Agora que tudo está ficando claro, né? Agora que chegou o império da razão e da ordem, nós estamos cada vez mais gemendo sob o peso da ordem. Seja a ordem que vem do Vaticano, seja a ordem que vem dos reis, ou seja, a que vem de João Calvino. Então, aquele universo de Rafael, onde o ponto central é também o ponto de culminância, em torno do qual tudo se dispõe em círculos concêntricos harmonicamente, aquele é o modelo de tudo o que todos estão tentando fazer a partir desta época. Então, a ideia da ordem perfeita. E notem que nós ainda estamos nisto. Nós ainda estamos dentro deste ciclo. É isso? Vozes que apareçam em sentido contrário são inteiramente marginais, mesmo quando elas são toleradas, e às vezes são toleradas justamente porque são insignificantes. Tá, elas não se integram realmente no debate político. Claro que existem tipos anárquicos e que são impossíveis de você enquadrar numa ordem, mas são, como se diz, indivíduos excêntricos. O que é excêntrico? Aquele que está desconectado do centro, aquele que não cabe no quadro Rafael. Quer dizer, o sujeito está lá, o Rafael está desenhando a escola de Atenas, e aí tem um cara, né, que está lá fazendo uma coisa completamente diferente, está voando de helicóptero, não cabe no quadro. Então, o número de indivíduos que não cabem no quadro é muito grande, mas, evidentemente, eles não podem se integrar na ordem. E um dos efeitos da ordem é a substituição das relações humanas naturais e espontâneas por relações legais. Esta também é outra constante da modernidade. É um processo que começa nessa época e que não parou até hoje. Você veja, por exemplo, até o século XIX não havia noção de casamento civil. Você se casava perante a natureza, perante Deus ou perante a igreja, não perante o Estado. Então, hoje em dia, a noção de casamento civil nos parece tão óbvia e desejável que até os gays a querem, por sinal de que são loucos. Porque, evidentemente, se existe um matrimônio, existem deveres legais, e se você os descumprir, você pode ser punido. Não estava melhor antes? Então, eu, quando às vezes passava em São Paulo, na rua Vieira de Carvalho, tinha um cine gay ali. Nunca ninguém soube que filme passou lá. Ficava tudo escuro, ninguém sabe o que acontecia, ninguém olhava para a tela, isso eu garanto a você. E ficava aquela fileira de homens, assim, tudo em volta, dava volta no quarteirão, esperando para entrar dentro do cinema. Deve ser um filme maravilhoso que está passando aí, né? E eu olhava e pensava, será que todo esse pessoal quer casar? Não é possível. Mas o casamento, o reconhecimento do casamento pelo Estado se tornou uma coisa mais importante do que a própria convivência carnal entre os interessados. Não é isso? Então vocês imaginam, por exemplo, se o Luiz Motti se casasse, aquele homem que se gaba de ter ido para a cama com 500. Ele disse, olha, acabou a mamata, meu filho, agora é um só. Por que você quer isso? Você quer isso porque o casamento civil tem prestígio. Mais ainda, à medida que segue esse processo de organização centralizada, em que as relações legais vão se substituindo às relações naturais ou tradicionais, espontâneas, não há nenhum setor da vida que, em princípio, escape a esse processo. E vocês viram,
Quando se formaram as universidades medievais, como é que elas se formaram? Elas se formaram por desejo dos estudantes. Os estudantes se agrupavam, arrumavam dinheiro de algum lugar e contratavam professores que vinham para ensinar. Geralmente o reitor da universidade era um estudante. E, se vocês lerem o livro do Kenneth Minogue, né, O Conceito da Universidade, vocês verão que a base da universidade era o simples desejo de conhecimento. Se você pegar todas as funções sociais que a universidade podia desempenhar além disso, eram todas acidentais e menores. Às vezes podiam estar presentes ou estar ausentes, mas o desejo de conhecimento era realmente o que movia essas pessoas, como move os meus alunos. Ninguém vem na aula aqui para obter um diploma, para obter um emprego, para virar deputado. Tá certo? Então, a motivação que criou as universidades é a mesma motivação que traz vocês até aqui. Tá certo? E, aos poucos, as universidades, pelo acúmulo de gente, vão se criando, vão se tornando um poder político também. Tá certo? Então, você imagina o que seria, por exemplo, 2.000 estudantes, né, numa cidade, digamos, relativamente grande da época. Uma cidade de 50.000 habitantes seria relativamente grande na época, né? Onde Paris não chegava a ter 1 milhão.